Hoje eu quero falar sobre Jesus, a nossa cidade de refúgio. Falando sobre a culpa pelo sangue inocente derramado e suas consequências, a Bíblia nos ensina que o pecado gera uma legalidade. No livro de Oséias, lemos o seguinte: Israel rejeitou o bem, o inimigo o perseguirá. Até quando serão eles incapazes da inocência? Porque Efraim multiplicou altares para pecar. Estes lhes foram para pecar. Porque Israel se esqueceu do seu Criador. Mas eu enviarei fogo contra as suas cidades, fogo que consumirá os seus palácios. Observe novamente essa frase. Israel rejeitou o bem, o inimigo o perseguirá. Existem demônios que são chamados perseguidores, que por mais que uma pessoa consiga se ocultar e escapar da lei dos homens, por causa do seu pecado, ela dá legalidade a esses perseguidores para que a caçem e aos torturadores que a torturem, seja mentalmente ou de diversas formas. Mas em Deuteronômio, o Senhor instituiu algo chamado as cidades de refúgio, onde o homicida podia se abrigar caso tivesse matado alguém involuntariamente, sem intenção, e estivesse sendo perseguido por isso. Entendemos que a questão do sangue é tão grave que lemos nessa passagem, para que o vingador do sangue não persiga o homicida quando se lhe enfurecer o coração e o alcance, por ser cumprido o caminho, e lhe tire a vida, porque não é culpado de morte, para que o sangue inocente não se derrame no meio da tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança, pois haveria sangue sobre ti. Repare o quanto é grave a questão do derramamento de sangue, pois a Bíblia nos diz que esse pecado traz sangue sobre aquele que o cometeu. Entendemos que essa pessoa fica marcada por esse sangue, passando então a carregar uma marca que não é visível aos olhos humanos, mas é visível aos seres espirituais. Meu Deus, que coisa terrível! Uma marca de sangue sobre a vida de alguém. Referindo-se àquele que matou deliberadamente, a palavra nos diz ainda: os anciãos da sua cidade o tirarão dali e o entregarão na mão do vingador do sangue, para que morra. Não o olharás com piedade, mas exterminarás de Israel a culpa do sangue inocente, para que te vá bem. Veja que isso é tão sério que Deus entrega aquele que derrama sangue na mão do vingador do sangue, para exterminar da terra a culpa pelo sangue inocente derramado, para que aquela terra volte a prosperar e a ser fértil. Porque o sangue inocente derramado amaldiçoa a terra, e esse sangue inocente clama da terra a Deus, clamando por justiça. Você se lembra das palavras que Deus disse a Caim? Que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. E Deus disse ainda: és agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Assim, entendemos que, espiritualmente falando, aquele que derrama sangue inocente carrega sobre si uma marca que é como um alvo sobre a sua cabeça, e ele passa a ser vítima dos perseguidores e torturadores, que são como algozes espirituais
que torturam e perseguem a vida daquela pessoa para que as coisas não deem certo para ela. Isso pode se manifestar na forma de uma restrição violenta na área financeira ou emocional ou profissional, ou seja, nada dá certo na vida daquela pessoa. Isso se chama perseguição espiritual. Essa pessoa carrega sobre si uma marca de sangue e ela passa a ser como Caim, fugitiva e errante sobre a terra. Está debaixo de maldição. Depois de ser amaldiçoado por Deus, Caim disse: todo aquele que me encontrar procurará me matar. Tudo isso nos leva a pensar em todo o sangue inocente derramado sobre a terra, desde eras remotas até os nossos dias, e nos incontáveis abortos e assassinatos de inocentes, e no quanto a terra foi contaminada por esse sangue derramado. E então, será que estamos para sempre sujeitos aos perseguidores? Haveria uma saída para o pecador? Sim. O pecador que de coração se arrependeu do mal, mudou os seus caminhos e voltou para o caminho da retidão e da justiça, ele tem uma cidade de refúgio onde se abrigar. Jesus é a nossa cidade de refúgio. E o nosso passe de entrada nessa cidade é o arrependimento e o sangue do Cordeiro. Mas a Bíblia também nos diz que Deus colocou uma marca sobre Caim, para que quem o encontrasse não o matasse. Eu realmente creio que, de uma certa forma, Deus estava prefigurando com esse ato que chegaria o dia em que o Filho dele viria e colocaria sobre nós a sua marca. E essa marca seria o selo, a garantia da nossa salvação. Quando você se arrepende e confessa o seu pecado a Deus e recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, Deus coloca sobre você outra marca, a marca do sangue de Cristo. Quando os perseguidores, os torturadores e os vingadores tentarem te alcançar, o que eles verão não será mais o sangue inocente derramado pelos seus antigos pecados, que lhes dava legalidade sobre você. Agora o que eles veem é o precioso sangue de Cristo derramado na cruz, que escreveu sobre a sua dívida: está paga, e sobre a sua cabeça: inocente, absolvido, justificado. Esse sangue, querido, é a sua redenção. Ainda que você tenha cometido um crime de sangue, lembre-se que a misericórdia triunfa sobre o juízo, pois maior que o juízo de Deus é a sua infinita misericórdia, e que há festa no céu quando um único pecador se arrepende. Por isso, a Bíblia diz que Cristo foi entregue à morte por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. E caso você esteja pensando: eu não preciso disso, eu nunca derramei sangue inocente, eu não preciso dessa cidade de refúgio para me abrigar, nem desse sangue para me cobrir. Eu quero lembrar a você as palavras de Jesus, que dizem que todo aquele que odeia seu irmão é homicida. E ele diz também em Mateus que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Esse tribunal não é dessa terra,
é o tribunal celestial de Cristo. Isso torna as coisas muito mais estreitas para nós, não é mesmo? Quem pode dizer que não se enquadra nessas palavras? De modo que em Jesus temos uma misericórdia muito mais ampla e perfeita, mas também temos um padrão muito mais exigente. Foi por isso que ele disse: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas a boa notícia é que temos uma cidade de refúgio para nos abrigar. Abrigue-se nele hoje. Convide-o a entrar no seu coração, se é que você ainda não fez isso. Você não precisa continuar sendo perseguido e torturado pelo seu passado. Troque a marca do sangue do pecado que traz maldição pela marca do sangue do Cordeiro, que purifica você de todo pecado. Lembre-se que no livro de Hebreus, lemos que o sangue da aspersão fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel, porque o sangue de Abel clama na terra por justiça, porém o sangue de Cristo clama no céu por misericórdia e perdão. As portas da cidade de refúgio que é Jesus estão abertas, mas somente os arrependidos, os que têm a marca do sangue de Cristo, podem entrar e estar em segurança. Faça isso hoje. Shalom.